Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo missionário Laurence Johnson e publicado no jornal Mensageiro da Paz em maio de 1986. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando o precursor de Jesus, João Batista, pronunciava essas palavras, estava terminando uma gloriosa época. Durante os tempos do Velho Testamento, Deus havia habitado com os homens, alguns dos quais alcançaram a bênção de estar em sua presença. Enoque fora arrebatado e ninguém mais o encontrou. Outro, Isaías, foi privilegiado e viu deslumbrado a glória do majestoso trono e o templo divino nos céus. Elias, por sua vez, subiu ao céu pela entrada invisível num redemoinho em que havia um carro de fogo puxado por cavalos. Moisés viu a Deus em seu resplendor e recebeu a lei divina que iria reger o povo de Israel por mais de 1 milênio. De fato, a época fora cheia de conquistas sem par e de intervenções divinas em favor da nação escolhida. Mar Vermelho abriu-se diante dos pés de 2 milhões de israelitas, o mesmo ocorrendo com o rio Jordão. O sol e a lua pararam às ordens de Josué. De fato, os privilégios desse povo foram inéditos e magníficos, pois constituíam-se em experiências com Jeová que nenhum outro povo jamais desfrutou. Será, todavia, que alguma coisa ainda maior poderia ser proporcionada aos homens? Está com a palavra o último porta-voz dessa época, João Batista. Ele, a voz que clama no deserto, de fato anunciou a maior oportunidade jamais experimentada neste mundo, a do crente ser batizado no Espírito Santo. Israel, sob Moisés, havia sido batizado no revoltoso mar e João batizava muitos adeptos nas torrentes do Jordão. Mas agora vinha alguém que era onipotente e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo nos deu o Cristo encarnado. Foi ele, o Espírito Santo, quem formou o corpo de Jesus no ventre de Maria. O mesmo Espírito veio sobre Cristo no início do seu ministério, capacitando-o a operar como operou, fortalecendo-o nos conflitos e tentações e conduzindo-o sempre triunfante através de uma vida terrena, cercada de dificuldades. Jesus levou uma vida de vitória, como também triunfou em sua morte, ressurreição e ascensão. Foi colocado à destra de Deus, onde atualmente ocupa a posição de cabeça da Igreja, a sua gloriosa noiva. A obra do Espírito Santo, agora na dispensação atual, é justamente a de preparar o corpo místico, a Igreja, de forma que seja digna de sua cabeça glorificada. Sendo a cabeça sobrenatural, é de esperar-se que o corpo também se forme pelo mesmo processo. João lançou mão de um símbolo, o fogo, para designar a obra do Espírito Santo na Igreja. Tão entusiasmado, tão vibrante seria esse povo peculiar, que ele tomaria o aspecto de uma chama. João tinha autoridade para falar sobre o assunto, pois mais tarde Jesus assim testificou. João era a candeia que ardia e alumiava. João 5,35. À semelhança desse profeta, cujas incisivas e ardentes mensagens clareavam a penumbra em Israel, assim seriam os crentes da nova dispensação, que despontava no horizonte espiritual. Haveria um dinamismo extraordinário
procedente dos céus e não do intelecto humano, que tudo varreria em sua frente. Seria o batismo com fogo, com aquele forte desejo, com poder. Aleluia! Esse poder conquistaria o mundo. Jesus tem poder para batizar com fogo, provendo para nós esse elemento celestial. Qual é o efeito do fogo? O fogo propaga-se. Informam os cientistas que ao germinar a menor semente que seja, manifesta-se o fenômeno de calor. Esse calor interno de uma pequena semente não é sensível ao toque humano, mas ele existe. A fonte do calor é a combustão de certas matérias carboníferas da semente. Assim, há uma fogueirinha em cada planta ou flor que nasce. O corpo humano também representa um fogo, um sistema de combustão química. A Igreja de Jesus Cristo, portanto, precisa da viva chama do Espírito Santo. Temos um exemplo de fogo na vida consagrada do grande apóstolo Paulo. Tomemos o caso de sua visita a Atenas, na Grécia, como exemplo de sua compaixão pelas almas e do seu ardoroso ministério. Naquela época, o esplendor da Grécia estava em declínio e Roma exercia o poder político-militar no mundo de então. Mas o que sobreviveu à marcha do tempo e das conquistas militares ainda atestava a anterior glória do povo grego. Na Grécia, o gênio humano teve os seus dias de pompa. Ali se originaram as maiores epopeias, foram recitadas as histórias mais alegres, ouviram-se os mais fascinantes diálogos, derramaram-se lágrimas nas maiores tragédias, ecoaram-se risos com as mais brilhantes comédias. Na Grécia, foram feitos os maiores discursos de todos os tempos, propagaram-se as sutilezas da metafísica, foram erguidos suntuosos templos e esculpidos os mais perfeitos exemplos da arte. Nos Jogos Olímpicos, os gregos aperfeiçoaram a força e a destreza físicas. Ali, falava-se a língua mais perfeita conhecida pelos homens e eram entoados os cânticos mais belos, como também foram vencidas algumas das mais decisivas batalhas da história universal. Paulo, criado em Tarso, não muito distante dali, onde havia uma universidade de renome, de certo conhecia bem as glórias da antiga Atenas. A euforia de Xenofonte, a simples dignidade de Heródoto, o gênio de Ésquilo, a lógica e as interpretações de Demóstenes, que Paulo empregou algumas vezes, não eram estranhas ao apóstolo, pois Paulo podia apreciar o lirismo de Homero, a filosofia de Platão e a oratória de Péricles. Luciano, o poeta, quando visitou Atenas, declarou que ficou empolgado com a civilização ali existente. Mas acerca de Paulo, lemos em Atos 17:16. O seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Ficou atribulado ao ver o povo grego entregue à impiedade e desconhecendo por completo Jesus, o Filho de Deus. Foi essa chama, esse ardor, essa lealdade para com Deus, isso ardia em seu coração. Por essa razão ele pregou com autoridade e eloquência o seu sermão no Areópago sobre o Deus desconhecido. Isto ocorreu porque ele era um homem batizado com fogo. Não importava quem o ouvia. Se era um pobre escravo, um soldado, uma dona de casa, alguns estudantes, os devassos de Corinto, ou mesmo os filósofos de Atenas, Paulo teve que desincumbir-se de uma mensagem que ardia em seu peito: Cristo e este crucificado. Aleluia! Essa chama era inapagável, não importava as críticas, as zombarias da elite ou as pedradas da plebe e dos falsos patrícios. Assim, quando entrou em Atenas, não foi para contemplar as glórias do império passado ou ouvir novamente a história de Troia ou ainda as lendas de Aquiles. Agamenon, o
Ulisses ou Ajax. Não, Paulo estava em busca dos necessitados, fossem esses judeus ou gentios. Ele os via como culpados, condenados pelo tribunal divino e sem recursos para evitar de serem lançados nas chamas infernais. Paulo lhes era portador de uma mensagem poderosa sobre o Calvário e a misteriosa ressurreição. Oh, que mensagem, que fogo! Sim, fogo que se propaga. Temos que nos lembrar também que, além de se propagar, o fogo prova. O fogo prova a qualidade do crente. Quero perguntar-lhe se você tem a mesma chama hoje que mantém acesa em seu coração há algum tempo atrás? Ou será que aconteceu o mesmo que ocorre em alguns romances que se diminuem ou se apagam? As coisas da alma talvez não lhe interessem tanto como os negócios terrenos e casas, boiadas ou fábricas. Possivelmente sua religião já se tenha tornado coisa de tradição e rotina, de interesse social mais do que espiritual. Está na hora, então, de reacender a chama, de renovar sua consagração ao Senhor. Ele vem em breve. Quer você que ele lhe apanhe dormindo ou com a lâmpada apagada? Que tristeza! Antes seja a sua chamada tal qual o brilho do diamante, que nunca se extingue. Ele sempre brilha. Deus ensinou essa lição ao exigir dos sacerdotes que mantivessem sempre aceso o fogo do altar. O ardor em nossos corações não deve diminuir e precisa estar voltado primeiramente para a própria pessoa de Jesus Cristo e depois para as almas perdidas. O fogo protege. As guerras são ganhas por fogo. A nação que puder estabelecer a predominância de fogo destrutivo contra o inimigo acaba vencendo. No universo, o calor também desempenha papel preponderante. Dizem os cientistas que se a nossa Terra se afastasse do Sol ou se acontecesse de o Sol se apagar, dentro de 3 dias isso acabaria com toda a vida vegetal e animal. Todo átomo de umidade, quer no mar, quer no ar, se transformaria em gelo e neve eternos. Assim como o mundo físico precisa de calor, o mesmo ocorre com o mundo espiritual. Como podemos receber esse fogo? É pelo batismo com o Espírito Santo. Esse batismo, qual direito de primogenitura, é a operação do Salvador Jesus. João Batista proclamou algo mais do que tinha sido oferecido no Antigo Testamento e mesmo em seu ministério de batizar nas águas. Seria alguma coisa provida pelo Messias para o povo de Deus. Ele é mais poderoso do que eu, testificou João, referindo-se a Jesus. Após sua ascensão ao céu, Jesus tornou-se o sumo sacerdote dos crentes, o mais poderoso. Ele batizará os que nele creem. Sim, vai batizá-los com fogo através do Espírito Santo. Não há coisa nenhuma no mundo que possa substituir essa providência para a salvação das almas e a conversão do mundo. A situação mundial requer que todo crente possua em seu coração essa chama. Esse batismo com fogo, amado leitor, é para você também. No dia de Pentecostes, os discípulos receberam este fogo. Paulo recebeu quando Ananias orou em seu favor. Atos 9,17. De igual modo, você poderá pedir a mesma bênção e ser atendido, pois João afirmou o que tem sido experimentado por milhões de crentes em todo o mundo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Laurence Onson, Jornal Mensageiro da Paz, maio de 1986. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8.
Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.